Um livro de não ficção, mas que eu queria muito ler. Olá, eu hoje estou aqui para vos falar de Conversas com Escritores, da Isabel Lucas. Primeiro de tudo, eu quero agradecer à Pingo e à Companhia das Letras o facto de me ter enviado este livro. Muito obrigada, foi muito gentil da vossa parte. E este livro foi um livro que eu estava muito curiosa para ler. Eu tenho assistido a várias entrevistas com a Isabel Lucas. Acho sempre que a Isabel Lucas tem uma forma de entrevistar muito particular, muito própria, com perguntas muito interessantes que eu diria quase mais ninguém se lembra de fazer senão ela, e portanto sobre esse ponto de vista eu queria muito ler estas entrevistas da Isabel Lucas. As entrevistas são a autores, como aqui diz, escritores, são todos estrangeiros. Fica à espera que a Isabel publique um conjunto de entrevistas com autores nacionais, porque ela tem entrevistado alguns que eu tenho visto e tenho assistido. E, obviamente, que num livro desta dimensão ainda são uns 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17 escritores, se eu contei bem. Claro que há umas entrevistas que eu achei mais interessantes do que outras. Há entrevistas em discurso indireto, ou seja, na maior parte das entrevistas aquilo que a Isabel Lucas faz é fazer a reprodução da entrevista, ou seja, ela dá-nos a pergunta e depois reproduz a resposta, mas depois há aquilo que se chama as entrevistas indiretas, ou seja, em que ela faz um texto sobre a entrevista onde nós percebemos qual é a pergunta e também conseguimos entender a resposta. Eu acho que isso só acontece num único exemplo, que é a entrevista que ela faz a Jennifer Egan, em que ela nos faz então um texto que está dividido por aspectos importantes sobre esta autora, e portanto nós temos quase como se fossem capítulos e temos os nomes dos capítulos. Outra coisa que ela faz no início de qualquer entrevista, e foi isso que eu marquei para vos mostrar, é dar-nos a fotografia do autor e depois uma citação daquilo que ele disse. Bom, há aqui entrevistas que a mim me despertaram muita curiosidade, nomeadamente a entrevista a Helena Ferrante. Obviamente, continuamos naquele mistério, e também não é nesta entrevista que conseguimos perder o mistério, mas eu estava também aqui muito curiosa com a entrevista que ela faz a Salman Rushdie. Quero muito ler A Faca e, portanto, estava muito, muito curiosa com a entrevista que aqui aparece deste autor maldito, digamos assim, e que a Isabel acaba por dar uma visão do autor dos versos satânicos muito objetiva, muito crua, mas ao mesmo tempo muito sentida. Gostei muito também da entrevista que ela fez ao Paul Auster. Paul Auster é um dos meus autores que eu gosto muito, é um autor a que eu regresso sempre, e gostei muito da entrevista. E gostei muito também de ler a entrevista da Pat Smith, também é alguém que me acompanha há muito tempo. E principalmente gostei muito de perceber que é muito engraçado perceber que a forma de escrever, que os processos de escrita variam de autor para autor e que cada autor tem não só as suas particularidades, eu quase que diria as suas manias, mas também o seu processo de escrita. Atenção que todas essas manias e todas essas particularidades são legítimas, são as deles e nós temos que respeitar, porque cada pessoa é uma pessoa, o que importa é o brilhantismo do resultado final. Gostava muito de vos ler aqui uma passagem da entrevista que ela faz ao Javier Marias, que eu achei muito, muito interessante,
que ela fala de algo que diz assim: quando muitos escritores dizem que escrevem para se conhecerem melhor, o seu argumento é o de que escreve para pensar melhor o mundo. E o Javier Marias diz: sim, tenho dito que ao escrever, e concretamente ao escrever romances, penso melhor do que se estiver sentado numa cadeira a olhar para o teto. A própria dinâmica de construir uma história e uma arquitetura ajuda a pensar melhor sobre as coisas. Suponho que é por isso que continuo a escrever. Não para me conhecer a mim mesmo, eu não interesso nada. Há pouco tempo chegou-me um artigo extenso de um professor que referia que eu não parecia ter esse interesse, que nunca escreveria uma autobiografia. É verdade. Numa entrevista para o New York Times Magazine, uma das perguntas foi quem gostaria que escrevesse a sua biografia. Respondi: ninguém. Espero que ninguém. Não vejo interesse. Não tive uma vida particularmente especial, aventureira. Há sempre coisas para contar numa vida de escritor, mas parece-me um exercício sem grande interesse. E isto é muito interessante porque esta ideia de que os escritores têm um ego enorme, escrevem para se conhecer, para se autoanalisarem, o Javier Marias vem pôr por terra e vem nos dizer que ele escreve para analisar o mundo, ele escreve para entender o mundo mais do que para se conhecer, e mais, chega ao ponto de dizer que a sua vida não tem minimamente interesse. Outra coisa que eu gostava de... outro trecho que eu gostava de vos ler diz respeito à entrevista que ela fez com a Helena Ferrante, e a Helena Ferrante, obviamente, é a única entrevista que não tem fotografia, em que ela questiona exatamente, voltando à biografia, a Isabel diz: tem-se romanceado muito à volta da sua biografia. Ser ou não mulher, ser ou não italiana, ser ou não mãe. O romance que se vai construindo sobre a sua vida anda a par com os seus romances. Neles, muitos leitores tentam ler sinais da autora. Há o que a ficção dá e o que dela sugere acerca de quem a escreve e permanece um mistério. Gostava que comentasse esta ideia, o da biografia ficcionada e da própria ficção de Helena Ferrante. E Helena Ferrante responde: o meu trabalho pretende chamar a atenção para a unidade original entre autor e texto e para a autossuficiência do leitor, que pode deduzir dessa unidade tudo aquilo que for necessário. Eu não invento a minha biografia. Não me escondo, não crio mistérios. Estou presente, tanto nos meus romances como nestas respostas às suas perguntas. O único espaço onde o leitor deveria procurar e encontrar o autor é o da sua escrita. E isto é algo que eu acho que é muito importante, porque nós temos muitas vezes a tendência de não gosto desse autor porque ele fez não sei o que na vida. Não gosto desse autor porque tomou esta posição política. Ouvi muito isso sobre Saramago. Não gosto deste autor porque... Nós não temos gostado das opções nem políticas, nem sociais, nem da forma como os autores estão na vida. E aquilo que nos interessa a nós leitores não são essas opções. Nós não sabemos como é que era Camões, não sabemos como é que era Gil Vicente, temos uma ideia como é que era, enfim, temos uma ideia como é que era o Essa, temos uma ideia como é que era o Almada. Do Pessoa também há aqui uma mistura entre biografia e mito que se interliga, mas aquilo que nos interessa é a obra literária. Aquilo que o leitor tem que procurar é aquilo que o autor escreve nos seus livros, são as palavras que ele nos dá e as palavras que eles nos dizem. E, portanto, é muito interessante perceber que os próprios autores e os autores contemporâneos, quer a Helena Ferrante, quer o Javier Marias, estão vivos, aquilo que lhes interessa é a sua obra, é a sua escrita, e é isso que eles querem deixar para os leitores e não a sua biografia. Isto é algo que eu luto, por exemplo, em relação a Saramago. Para analisar a sua obra, ou para eu dizer que ele escreve bem, ou para eu dizer que gosto da obra dele, não me interessa o que é que ele fez. Interessa-me aquilo que ele fez enquanto cidadão. Interessa-me aquilo que ele fez enquanto eu própria cidadã, que posso concordar ou não com as suas opiniões, ou posso achar que isto foi importante e foi ele que conseguiu com a sua intervenção. Mas, enquanto autor, aquilo que me interessa é a obra literária. Enquanto autor, aquilo que me interessa é aquilo que ele tem para me dizer enquanto autor. E isso
eu não preciso da sua biografia, nem sequer preciso de o conhecer. E é muito interessante quando nós vemos que os próprios autores acham que a sua obra é que importa e não a sua biografia. Portanto, foi um livro muito interessante de ser lido, é um livro muito interessante que eu recomendo, porque na realidade não é para ficarmos a conhecer melhor o escritor XYZ, é para ficarmos a conseguir perceber melhor a obra destes escritores e a obra destes autores e perceber aquilo que eles nos querem de alguma forma dar com as suas obras. É algo que eu recomendo, e a Isabel Lucas a única coisa que eu espero é que ela faça algo semelhante com os nossos autores nacionais, porque seria muito interessante também perceber como é que os autores se veem e veem as suas obras e até, de alguma forma, perceber as diferenças entre os portugueses e os autores de outras nacionalidades. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre Conversas com Escritores da Isabel Lucas. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.